pessoas querem ter um escudeiro fiel e este é o nosso estudo aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar de número 668. Não esqueça, caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque, não se esqueça de se inscrever. Faça seus comentários, que é importante para o canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. E nós veremos sobre o escudeiro logo após a nossa vinheta. É importante a gente entender que não era qualquer pessoa que servia para ser um escudeiro, não. Tinha que ser pessoa valente. Vamos ao tema de hoje. Um escudeiro valente e fiel. O nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 14, verso 7, que diz: Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, segue. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. O escudeiro, ele é um servidor, ou ele é um pajem de armas, ele é o companheiro de guerra. Era aquele homem que carregava o escudo, ele levava o escudo e ele tinha a função de proteger o senhor dele nas batalhas. O gigante Golias, por exemplo, ele tinha um escudeiro. 1 Samuel, capítulo 17, verso 41, que diz: Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi, mas o escudeiro de Golias não protegeu ele, não. Golias, você se lembra, ele era um gigante filisteu e ele foi derrubado por uma pedra certeira que foi lançada por Davi. Aquela pedra cravou na testa do gigante Golias e ele caiu ao chão. E o escudeiro dele não pôde proteger a testa dele. Ele poderia proteger as pernas, o tronco, mas a testa ele não conseguiu. 1 Samuel, capítulo 17, verso 49, verso 50, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quando Deus ele usa o seu servo, Deus ele age através do seu servo. E aquele escudeiro de Golias, ele fugiu, assim como os demais homens filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, a espada do filisteu, e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça de Golias. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram, e entre eles o escudeiro do gigante Golias. Mas também o rei Saul, ele tinha um escudeiro, sabe? Davi, ele foi um escudeiro do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, verso 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Lembra que escudeiro também é pajem de armas? Mas uma coisa que chama minha atenção, porque quando Davi, ele foi, como a gente vê, amado pelo rei Saul, era quando o rei Saul, ele era atormentado por um espírito mau. Davi, ele tocava a harpa, o espírito mau saía do rei Saul.
Israel, certa vez, ele foi derrotado pelos filisteus. Nesta guerra estava o rei Saul, estavam os filhos do rei Saul, e os filhos do rei Saul foram mortos pelos filisteus. E quando Saul viu que ele também seria morto pelos filisteus, ele fez um pedido ao escudeiro dele, 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. O escudeiro do rei Saul era um homem que obedecia, mas ele não fez isso. Ele não matou o rei Saul. Outro rei que teve um escudeiro era o rei Abimeleque, o filho de Gideão, mas ele era um rei mau. Esse escudeiro dele era um homem fiel. Ele fez diferente do escudeiro de Saul. Ele, quando o rei Abimeleque falou para que matasse ele, o escudeiro o matou. Juízes capítulo 9, verso 54. Então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vamos entender esse versículo. Esse rei Abimeleque, ele era um homem mau, um homem cruel, e ele quis tomar a cidade de Tebes, mas os moradores daquela cidade foram se refugiar numa torre forte, e lá naquela torre forte, uma mulher lá de cima jogou na cabeça do rei Abimeleque uma grande pedra, e essa pedra fez um grande estrago na cabeça do rei Abimeleque, e seria muito ruim para ele ter o seu fim morto por uma mulher. Por isso que ele pediu para o escudeiro dele o matar, e o escudeiro dele, um homem obediente, fez o que ele pediu. Mas alguém que é muito interessante, um escudeiro sem nome. Você observou que o único que eu disse o nome de escudeiro foi do rei Davi, antes dele ser rei, quando ele era servo de Saul. Os outros escudeiros, a Bíblia não fala qual era o nome deles. E Jonatas, o filho de Saul, ele tinha um escudeiro. Esse escudeiro de Jonatas era um homem que deixa muitas lições para nós. Novamente, Israel estava em guerra contra os filisteus e Jonatas, ele confiava em Deus. Jonatas, ele buscava a Deus. E Jonatas, vendo que os filisteus humilhavam os israelitas, Jonatas tomou uma atitude e o escudeiro dele o apoiou, porque aquele escudeiro era companheiro, era valente, era corajoso. 1 Samuel capítulo 14, verso 1. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Jonatas, ele tomou uma decisão, mas ele não falou para o rei Saul. E aquele escudeiro, ele poderia ter falado para Jonatas: Jonatas, são muitos homens, o exército dos filisteus é muito grande. Mas o escudeiro não fez isso. O escudeiro falou, apoiou, foi animado por Jonatas, e eles foram. Ele não questionou Jonatas, ele acompanhou Jonatas. Aquele escudeiro de Jonatas era um homem que não media esforços, ele estava sempre com Jonatas, mesmo o exército inimigo sendo muito grande. Aquele escudeiro, ele foi com Jonatas, porque aquele exército inimigo estava num lugar muito difícil. O acampamento deles era no alto do desfiladeiro, era um lugar
lugar muito íngreme, muito difícil, e Jonatas e o escudeiro dele não mediram esforços. 1 Samuel capítulo 14, verso 4. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda. E era o nome de uma Bozez e o nome da outra Sené. Bozez significa parede de espinhos e Sené significa pedra brilhante. Eles não ficaram olhando a dificuldade, eles agiram, eles não mediram esforços, eles tinham fé no Senhor, no Todo-Poderoso, e eles agiram. Aquele escudeiro obediente, ele apoiou o seu Senhor, ele apoiou Jonatas em tudo. 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eram 2 homens contra um grande exército. Sabe qual foi a resposta do escudeiro de Jonatas? Vamos conferir. 1 Samuel capítulo 14, verso 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Esse é o nosso texto base, porque aquele escudeiro, um escudeiro que a Bíblia não fala o nome dele, era um homem fiel, era um homem valente, era um homem obediente. Esse escudeiro de Jonatas, ele estava pronto para seguir as orientações de Jonatas. 1 Samuel capítulo 14, do verso 8 ao verso 10. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que chegamos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Olha que interessante, olha a estratégia de Jonatas, e assim eles fizeram. Eles se apresentaram diante dos filisteus, mas eles estavam atentos há respostas do inimigo, os inimigos filisteus. Quando eles viram Jonatas e o escudeiro, sabe qual foi a atitude deles? Eles zombaram deles. 1 Samuel capítulo 14, verso 11. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondidos. Como o exército dos israelitas não era grande, o que os israelitas faziam? Eles se refugiavam nas cavernas com medo do inimigo. Mesmo ouvindo a zombaria daqueles soldados filisteus, eles não ficaram paralisados, não. Eles estavam aguardando o sinal que eles tinham pedido para Deus para poderem agirem, e os inimigos filisteus desdenharam deles. 1 Samuel capítulo 14, verso 12, a parte A, que é a primeira parte do versículo. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. O que eles não sabiam, que era justamente este o sinal de que o Senhor daria aqueles homens nas mãos de Jonatas e nas mãos do pajem, do escudeiro fiel. E eles fizeram. 1 Samuel capítulo 14, verso 12, a parte final do versículo. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Eu quero só chamar a atenção para isso. Você se lembra que o escudeiro
daquele gigante filisteu, do gigante Golias. Ele foi na frente de Golias, que era o lugar normal de um escudeiro ir, mas a ordem de Jonatas era para que o escudeiro fosse atrás dele, ou seja, na retaguarda dele. Aquele escudeiro que não foi na frente obedeceu às orientações e ele foi animado, ele foi confiante, ele sabia que era Deus que ia agir. 1 Samuel capítulo 14, verso 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Que estratégia interessante! Jonatas e o escudeiro dele estava engatinhando, e assim a fé de Jonatas em Deus fez ele entender e batalhar que Deus havia dado aqueles homens nas mãos dele de uma forma que é Deus realmente agindo a favor dele. 1 João capítulo 4, verso 4, olha o que diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Jonatas não ficou com medo daqueles homens, não. Quando Jonatas teve o sinal, a prova de que Deus estava com eles, Jonatas foi. E olha, nós precisamos ser ousados, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor para nós. Olha o que Paulo fala em Romanos 8:31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que ter essa convicção que o Deus que nós servimos é Ele que age a nosso favor. Ainda, João, ele nos fala algo também para fortalecer a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Olha, a tua fé é muito importante, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Agora você viu que Jonatas, ele creu no sinal que ele pediu a Deus e ele agiu, e o escudeiro dele foi um homem que matou os inimigos. E Jonatas, ele feria na frente e o escudeiro matava atrás. Aquele escudeiro fiel foi um homem que também creu no Senhor. Ele arriscou a vida dele para apoiar Jonatas, assim como algumas pessoas fizeram no ministério de Paulo, nas viagens missionárias de Paulo. Romanos 16, verso 3 e verso 4, nós vamos citar Priscila e Áquila. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Assim como Priscila e Áquila defenderam o apóstolo Paulo, Jonatas, ele tinha um escudeiro que estava pronto a batalhar juntamente com ele, a defender a vida dele, e era um homem que também temia a Deus. Deus sempre tem pessoas boas para colocar como escudeiro, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos animando, trazendo palavras de bênçãos para nós, palavras de edificação e também de correção. E sabe o que Deus fez? Deus honrou Jonatas, Deus honrou o escudeiro de Jonatas. 1 Samuel capítulo 14, versículo 14. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens,
em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Era um lugar pequeno, era um lugar estreito, mas o Senhor deu a vitória para Jonatas e para o escudeiro dele. A derrota dos filisteus, daqueles 20 homens, fizeram os outros filisteus do exército agirem agitados. Eles ficaram com medo. 1 Samuel capítulo 14, verso 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Era Deus que estava agindo, e Deus estava agindo porque Jonatas creu, porque Jonatas buscou o Senhor, porque Jonatas agiu na direção do Senhor. Deus agiu a favor deles, assim como Deus age a nosso favor quando nós tememos a Ele, quando nós buscamos a Ele, mas quando nós confiamos nele. Isaías capítulo 64, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo o que está nos trazendo angústia, o que está nos trazendo sofrimento, o que está nos trazendo tristeza, mas devemos confiar que o Todo-Poderoso Ele age a nosso favor e devemos esperar, porque Deus tem o tempo dele e Deus Ele é fiel para aqueles que servem a Ele, para aqueles que esperam o agir dele. Aquela ação de Jonatas fez o agir de Deus naquela situação e chamou a atenção também, sabe de quem? Dos israelitas. 1 Samuel capítulo 14, verso 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Aquele exército dos filisteus, eles estavam fugindo. E quem é que estava lá fazendo esse movimento? Somente Jonatas e o escudeiro dele. Eu vou concluir trazendo a palavra profética de Jonatas. 1 Samuel capítulo 14, verso 6, a parte B. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Louvado seja Deus. O Senhor usa homens fiéis, o Senhor usa homens corajosos, homens ousados que se colocam à sua disposição para confundir o inimigo, para trazer livramento, para levar a salvação, a cura aos necessitados. Jesus fala em Mateus capítulo 19, verso 26, e eu vou concluir com esta fala de Jesus. Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isto é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que nós possamos, assim como o escudeiro de Jonatas, confiar na palavra, confiar no Senhor e obedecer em todos os momentos às ordenanças do Senhor, às orientações do Senhor, porque o Senhor, Ele opera por nós, Ele trabalha por nós. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabacuque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.